Olá! Como resolver essa equação? O número de habitantes no planeta não para de aumentar, mas a quantidade de água potável disponível permanece a mesma ou, em alguns países, até diminui. Para complicar, apesar de todos os alertas feitos pelos especialistas, são poucos os governos que tomam providências para ampliar o fornecimento e raras as pessoas que economizam. Não bastasse tudo isso, a escassez de água também provoca a falta de comida. Estudo do Banco Mundial mostra que milhões de pessoas deixam de ter acesso a alimentos por causa da seca. Esses e outros temas relacionados com o problema da água no mundo compõem a pauta do Matéria de Capa desta semana, que está começando. Fique com a gente. Uma questão a ser enfrentada por governos do mundo inteiro é essa. A população global não para de aumentar, mas a quantidade de água disponível permanece a mesma. Estimativas da FAO indicam que, no ritmo atual, em 2050, o volume de água potável será o mesmo do início deste século. Só que até lá, ao invés dos 7,5 bilhões de habitantes existentes hoje, haverá 10 bilhões de pessoas no planeta. Os técnicos da FAO alertam que, além de não providenciar o aumento nas fontes de água em condições de uso humano, a maioria dos países deixa de levar em conta o avanço da seca em determinadas regiões. Por exemplo, na região equatorial e áreas vizinhas. Uma das falhas existentes no planejamento é o fato de que, em amplas regiões do mundo, as pessoas ainda dependem de água da chuva para garantir as colheitas. Ou seja, não há reservatórios disponíveis e, se não chove, não se planta. Números da FAO mostram que 40% da produção agrícola mundial depende de áreas dotadas de irrigação. E mais, quando se muda o sistema tradicional de plantação dependente de chuvas para o método irrigado, as colheitas podem aumentar de 100% a 400%, dependendo do tipo de grão e do terreno. Estudos da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, indicam que 70% da água disponível no planeta é utilizada na produção agrícola. Desde a metade do século XX, a produção no campo passou por uma mudança radical, com o uso intenso de fertilizantes e pesticidas. Se de um lado isso ajudou a aumentar as colheitas, de outro exigiu o uso cada vez maior de água nas plantações. De maneira geral, o setor agropecuário é um grande consumidor de água. Para se ter uma ideia, são necessários 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne e 1.500 litros para se produzir 1 quilo de trigo. Em média, dependendo da região do globo, a alimentação de uma pessoa depende do uso de 3.000 litros de água. Outro setor que utiliza água em enormes proporções é o de energia. As termoelétricas, movidas a carvão ou gás, e até as usinas nucleares também são responsáveis por enormes gastos de recursos hídricos. Em 2025, a maior parte da população mundial enfrentará a escassez de água e mais de 1 bilhão de pessoas estarão vivendo em locais submetidos à seca absoluta. Os números são assustadores. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas vão enfrentar a escassez absoluta de água dentro de 7 anos. Ao mesmo tempo, 2/3 da população mundial, ou seja, mais de 5 bilhões de pessoas, vão enfrentar a falta de água em maior ou menor escala. E a tendência é que esses números aumentem nas próximas décadas, segundo o levantamento da FAO. Entre as principais causas da escassez em escala global destacam-se: na maioria dos países e na maior parte do ano, o uso de água potável é maior do que a reposição. Muitos países não adotam medidas para a proteção dos mananciais e represas contra os mais diversos tipos de contaminação. Faltam tecnologias adequadas para extração e transporte, e em alguns locais, equipamentos antiquados provocam grande desperdício. Além da escassez física, existe ainda a econômica, ou seja, há lugares onde até existe água, mas o custo para retirada e transporte até as áreas habitadas torna o acesso quase impossível.
Nós temos